AbbVie causa um impacto notável na vida de milhões de pessoas. Com a aquisição da Allergan, teremos um alcance ainda maior e mais oportunidades de transformar a vida das pessoas para melhor, hoje e amanhã. Um portfólio maior e mais diversificado de marcas nos permitirá avançar em novas áreas terapêuticas e incorporar novas posições de liderança para a AbbVie. O aumento imediato de escala e de recursos fortalecerá nosso pipeline de medicamentos inovadores e fornecerá investimentos contínuos para as descobertas de amanhã. Nossa equipe diversa e dedicada trabalhará unida para solucionar os desafios mais sérios de saúde e continuar a fornecer os medicamentos de que as pessoas mais precisam. Ao olhar para o futuro, vemos que estamos bem posicionados para o crescimento sustentável e comprometidos em ajudar as pessoas a viverem melhor aqui e agora. Somos a AbbVie. Inventar o futuro hoje para melhorar a vida amanhã. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, 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 como uma onda no mar. Então, vamos lá. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho, fala de uma forma mais informal aqui, rápido. Eu vou introduzir, né, o que a gente está realizando nessa fase difícil, né, e sem precedentes na história, né, na nossa história. Então, como que a gente teve a iniciativa de iniciar o atendimento, né, via telemedicina, por uma nova forma de atender lá no ambulatório de baixa visão infantil, né? Então, passa o próximo, por favor, Carol. Então, a gente, como todos, né, a gente se viu, pode passar o próximo,
por todo o slide. Então, a gente viu, frente aos problemas de crianças pequenas, crianças abaixo de 1 ano de idade, né, cancelamento de todas as agendas, março, abril, maio, né, junho, e a gente viu também muitos pais desesperados, querendo ir atrás de tratamento, de continuidade, né, para os seus filhos, né, e a gente também, assim, tinha, então, toda essa responsabilidade de como atender, como realocar, como orientar os pais, né? Então, não dava, assim, por telefone só, a ideia foi iniciar o atendimento só dos bebês, daquelas crianças que estavam em risco, né, de uma baixa visão irreversível, né? E aí seria por tele-WhatsApp, por orientação dessa forma. E quando a doutora Ana Carolina Machado, né, que ela é do nosso staff da baixa visão e da oftalmopediatria, então ela me apresentou, ela falou, olha, o SAS está fazendo atendimento, né, de pacientes com Covid através da plataforma. Aí a gente falou, nossa, por que não, né? Será que Adriana, Sabine, do SAS, o SAS inteiro poderia, né, nos ajudar? Então, essa foi a ideia, né? Passa o próximo, por favor. E aí, que era, assim, qual era a nossa necessidade? Então, a gente precisava retomar o atendimento, né? A gente precisava de uma forma em que o mínimo necessário pudesse ser avaliado, né? Nessa fase difícil, né? De como atender, e todo o departamento, todo o hospital e todos os serviços SUS paralisados, né? E também tentar dar, assim, um acolhimento para essas famílias, né, e para esses pacientes. E que tivesse também segurança, como é que a gente ia atender, pelo WhatsApp, a gente já sabe todas as partes legais, e o que é ilegal, o que a gente já nem sabe mais, né, porque tudo mudou, e, enfim, e dados, né, como deixar todos os dados que a gente vai avaliar dos pacientes de uma forma segura, né? E a plataforma própria, adequada de telemedicina, ela tem essas propriedades, né? Passa o próximo, por favor, Carol. Então, surgiu essa parceria com o SAS, né? E o que é o SAS, né? O SAS, ele é a missão social, para quem lembra do Rally dos Sertões, né? Que todo mundo lembra do Rally dos Sertões, e o SAS, Adriana e Carol me corrijam, né? É a missão social do Rally dos Sertões, né? Então, onde o Rally vai no mapinha, o SAS vai também do lado, né? Onde ele contempla, através de atendimento de saúde, né? Atendimento não só saúde, eu já fui em alguns, tem suporte, assim, em termos de direito, em termos de várias outras áreas, né? Mas principalmente a saúde, contemplando as cidades com baixo IDH, né? Naquela rota do Rally dos Sertões, né? Então é uma coisa bacana. O Rally vai numa direção, o SAS, com toda a equipe de saúde, vai junto, né, paralelo, né, e terminam no ponto final do Rally. Então, é uma organização sem fins lucrativos, né, e o SAS tem essa plataforma porque eles têm um projeto enorme de enfrentamento da Covid-19, né. Então, aqui só para ilustrar, né, onde o Rally vai, então tem toda uma infraestrutura de caminhões, né, de caminhões baús, a minha equipe toda vai junto, né, montando e desmontando nessas cidades e fazendo atendimento. Passa o próximo, por favor, Carol. E o SAS é isso, o SAS é um trabalho sério, né? A coordenadora do projeto de prevenção à cegueira do SAS é a doutora Ana Carolina Machado, né, a Carol, e
existe tudo aquilo que a gente faz, né, nos atendimentos, né, em campo, na parte oftalmológica, o SAS tem toda a estrutura, né, equipamentos e excelência em profissionais. Então, são todos voluntários e os profissionais são todos, uma família, né, junto com o SAS inteiro, é uma família. E assim, atendimento de excelência, equipamentos de excelência, né, e todo cuidado, já tem um projeto de detecção e orientação por telemedicina de ambliopia. Então, assim, Carol tem feito um trabalho muito bacana, né? Passa o próximo, por favor, Carol. Então, o SAS é isso, é uma família, uma grande família. Eu trabalho com saúde pública, a Liana também, a FAV, a gente sabe como é o beabá, né, de saúde pública, e o SAS é incrível, que eu cheguei, conheci o SAS e me apaixonei pelo SAS, né? Então, é uma grande família que eu, assim, me sinto muito bem e é o bem comum em primeiro lugar. E quando a gente vai ver várias situações e várias etapas, né, que a gente faz em saúde pública, a gente vê super bem feito, porque as coordenadoras, as diretoras do SAS, elas têm esses conhecimentos, e isso tudo é aplicado, então, de uma forma de excelência dentro, né, do projeto de prevenção à cegueira, e a gente vê também nos outros de ginecologia, obstetrícia, dermatologia, enfim, das várias áreas, né? E eu acho bacana uma coisa que a gente faz também, mas lá é feito em grupo, né? É assim, todo final do dia, todos se reúnem, né? E uma forma muito democrática, e todo mundo põe em dia o que aconteceu. Isso é fantástico. Eu acho, assim, algumas situações que eu vi que são muito gostosas de trabalhar. Passa o próximo, por favor. E nisso, peraí, não passa ainda, volta um pouquinho, volta um pouco. A gente vê o reconhecimento internacional do SAS, né? Então, a gente vê, inclusive, agora da organização, da Organização Mundial da Saúde, né? Através da ONU, né? E a gente vê nas reportagens, né, dos principais veículos, né, do Brasil, a gente vê esse reconhecimento pelo trabalho do SAS, né? Então, tem mais um slide, não tem, Carol, antes desse? Volta um, por favor. Acho que veio para mim assim. Não, volta um, por favor. Volta mais um. Acho que é isso. Então, não, que tinha um que apresentava o SAS na parte, não é só oftalmologia, é dermatologia, é ginecologia, obstetrícia, quer dizer, ginecologia, é também PETs, né? Então, tem, assim, é muito bacana que até tem uma assistência também humana, né, para as mulheres, para as crianças, né? Então, existe uma equipe de apoio dentro quando tem a ação do SAS, de recreação das crianças, e uma coisa muito bacana que eu nunca vi, que é essa equipe de recreação, né, é uma equipe profissional, eu falo, todas, assim, de forma lúdica, né, com roupas, né, de super-herói, de palhacinhas, e que também, criança com medo do exame, criança com medo de pingar o colírio, criança com medo de tratar os dentes com a equipe de odontologia. Então, é acionada todo esse pessoal, né, que trabalha de forma lúdica, e a criança, então, ela é acolhida assim, de uma forma muito humana. Então, acho assim, tem muitas áreas dentro do SAS, né, que é uma missão gigantesca, e que ela abre oportunidade para a gente fazer parcerias muito bacanas como essa que a gente está fazendo com a baixa visão infantil com crianças com deficiência visual. Então, agora eu queria apresentar a doutora Adriana Mallet, né, que é a fundadora e é a diretora do SAS Brasil, né? Então, por favor, Adriana. A Adriana vai falar
desse projeto da plataforma, né, que a gente está utilizando. Perfeito, doutora Célia. Muito obrigada pelo espaço, obrigada, pessoal. Vou tentar ser breve aí, contar um pouquinho da história. A doutora Célia já fez uma introdução brilhante, né? Então, Carol, pode passar o próximo. O SOS Brasil é uma organização que existe há 8 anos, é uma instituição sem fins lucrativos, como a doutora Célia falou. A gente trabalha nas áreas de acesso à saúde e cultura. A gente acredita que se a saúde for trabalhada com alegria, e isso é muito marca registrada do SOS, a gente muda a forma como as pessoas olham para o cuidado da saúde, e a gente tem a missão de levar a saúde especializada com alegria para quem não tem. A gente faz isso em cidades de até 30 mil habitantes, baixo IDH, e faz isso desde final de 2018 com ações em loco, que são as expedições, como a doutora Célia falou, com o Rally dos Sertões, e desde finalzinho de 2018 a gente começou a usar a telemedicina. Então, desde 2013 a gente já fazia expedições, em 2018 a gente começou a usar a telemedicina para agilizar a triagem de pacientes, né? Eu gosto de dar um exemplo do que a telemedicina pode fazer do ponto de vista de levar a saúde para populações distantes de grandes centros urbanos. Quando a gente levava um grupo de 5, 6 dermatos para operar lesões suspeitas de câncer em pequenas cidades, a cada 100 lesões que a gente operava, a gente acertava 12. Quando a gente começou a triar com a telemedicina, a cada 100 lesões que a gente opera hoje, a gente acerta 67. Então, essa diferença que faz quando você leva uma estrutura para fazer cirurgias, para fazer realmente um projeto. Se você usa a tecnologia para a triagem, você realmente consegue impactar muito mais gente. Pode passar, Carol. Então, como é que a gente se transforma de uma organização que vai de pequenas cidades, né, no interior do Brasil, para adentrar aí comunidades dentro de São Paulo, Rio de Janeiro? Então, quando em março a gente se deparou com a pandemia e toda essa situação que a gente está vivendo, o que aconteceu foi que a gente falou, bom, não faz nenhum sentido fazer uma expedição, pegar as nossas carretas, pegar a nossa estrutura, apesar de a gente já ter triado uma cidade no interior da Bahia, e a gente tinha uma expedição ali há 10 dias, a gente falou, não faz sentido por uma questão de segurança, mas a gente já tem um sistema de telemedicina, a gente já tem mais de 1.000 voluntários, a gente sabe atender as pessoas à distância, então vamos organizar um projeto para levar o atendimento onde as pessoas não estão, onde o SUS está sobrecarregado e as pessoas estão realmente precisando dessa saúde. E aí foi que a gente adaptou o nosso sistema, que até então fazia telemedicina com um médico em cada ponta, como era, né, todo mundo aqui sabe como era permitido fazer, e a gente estrutura o projeto SOS Covid, que hoje está cobrindo 700 mil pessoas em comunidades vulneráveis, já fez mais de 7.000 atendimentos. Eu vou contar um pouquinho aí essa história para vocês, tá? E até a parceria com a Unifesp. Pode passar, Carol. Então, com a epidemia, a gente fez essas adaptações. A gente começou o projeto aqui em São Paulo, com uma população de 20 mil habitantes, expandiu isso para o Morro do Alemão, que é essa foto que vocês veem aqui no centro. E, assim, é um mundo, é uma cidade. O Morro do Alemão tem sozinho 70 mil pessoas, é maior do que qualquer cidade que a gente já atuou. E a gente percebeu que as pessoas não estavam indo procurar o médico por medo de se contaminar e muitas vezes chegando tarde, né? Então, aquela matéria que a doutora Célia mostrou, a gente começou a deixar oxímetros com os pacientes nas casas deles e acompanhar eles à distância. A gente fez esse projeto. Essa foto à direita mostra a integração com o SUS. Em cada lugar onde a gente vai atuar, a gente visita todas as unidades básicas de saúde, clínicas da família, né? A gente descobriu pelo país afora aí que em cada lugar a atenção básica leva um nome. Então, a gente visita pessoalmente as clínicas, as UBSs, para apresentar o projeto e explicar como vai chegar a receita com certificação digital, como que o paciente vai ser encaminhado caso ele precise ir, tá? Pode passar, Carol. Como é que é o fluxo de atendimento que a gente desenhou? A gente queria fazer uma tecnologia simples o suficiente para qualquer paciente que estivesse em qualquer comunidade conseguir ser atendido. Só que a gente queria fazer isso sem abrir mão das regras e da segurança que a LGPD e a telemedicina pedem para a gente. Então, para o paciente, todo o contato é feito por WhatsApp. A gente divulga um número de WhatsApp e isso é feito nas comunidades, junto com líderes comunitários, através de faixa, flyer,
etc. O paciente só vai enxergar uma conversa por WhatsApp, a gente vai fazer o acolhimento, uma triagem de casos e agendar a consulta. A consulta acontece na plataforma CIAS, tá? Essa plataforma foi desenvolvida por uma startup, que eu faço parte, tá? E que já trabalha com telemedicina já há algum tempo e foi agora cedida para que o SOS Brasil realmente possa adaptar a tecnologia, fazer as parcerias com universidades e todo o trabalho que vem fazendo. A Carolzinha vai mostrar o sistema, tá? Para vocês, mas o fluxo é esse. Contato por WhatsApp, acolhimento e na hora da consulta o paciente recebe um link no WhatsApp, ele não precisa baixar nenhum aplicativo, ele assina assina digitalmente um termo de consentimento livre esclarecido para entrar na consulta, é informado e isso é gravado das limitações de uma consulta online e acesso ao ambiente virtual que a Carol vai mostrar para vocês daqui a pouco. Pode passar, Carol. Em relação à segurança de dados, é impossível a gente falar em telesaúde, né? Eu acho que aqui a gente tem que falar em telesaúde sem falar na LGPD. A gente está acostumado a pegar dados para fazer atendimento, a gente aqui com certeza já trabalha com prontuário eletrônico, mas quando você joga isso na rede, na nuvem, tem muitos cuidados de como você compartilha, usa esses dados. Então, na plataforma CIAS, os dados, todas as consultas são registradas, a gente sabe exatamente quem logou e quem fez o que no sistema e a gente segue a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, a gente tem níveis de acesso que permitem só o profissional de saúde que fez aquela consulta editar, a gente grava as consultas e elas ficam gravadas dentro daquele registro de prontuário, tudo com bastante assim, preocupação em estar desde o início, mesmo que a LGPD é uma lei que já está em vigor, né? O que não está em vigor ainda são as multas, então a gente entende que tem que seguir todas essas recomendações. Pode passar, Carol. O que a gente já fez, né? Então, hoje o nosso sistema tá na Amazon, tá? Toda a parte de segurança de dados é a Amazon. A gente iniciou, como eu contei, em São Paulo, expandiu para o Rio, expandiu agora para Natal, Salvador. A gente está em mais de 100 cidades, eu vou mostrar um pouquinho. Então, essas são algumas... Volta um pouquinho só para falar das fotos, que tem algumas coisas legais a ver com a LGPD. Essas são algumas fotos do início do atendimento, quando a gente foi conhecer a comunidade. Essa foto à esquerda em cima é um exemplo de como a gente inicia o atendimento. Todo paciente se identifica para que a gente tenha gravado no vídeo quem é a pessoa que a gente está atendendo, garantindo que a gente realmente esteja passando uma medicação e fazendo as coisas para a pessoa correta, né? E algumas outras fotos que a gente tem aqui da equipe local. Toda vez que o paciente não tem acesso à internet, a gente tem uma equipe local, nos locais onde a gente implementou, que leva o médico, dá para ver nessa segunda foto de cima à direita, o médico na tela. A gente fala que o médico não precisa entrar na comunidade para estar na comunidade. Então, muita gente, mais 7.000 pessoas aí, teve acesso a atendimento médico em um momento que eu brinco, né? A Covid está aí, mas a gente tem criança com diarreia, mulher com infecção urinária, com corrimento, gestante com dores e dúvidas, né? Então, o projeto... Pode passar, Carol. O projeto tem hoje, na verdade, já são 14 especialidades médicas, estamos chegando perto de 290 voluntários, tá? Eu tenho esses números bem atualizados, porque a gente está preparando o relatório final agora da primeira fase. A gente está em mais de 100 cidades, já estamos batendo 120 cidades e 3 estados alcançados. A nossa visão diferente, a gente sabe que tem muita telemedicina acontecendo em convênio, quase todos os convênios já estavam preparados para isso, mas a nossa preocupação foi realmente fazer como o paciente SUS mais simples conseguiria acessar um médico por videoconferência, né? Essa foi a nossa preocupação. Pode passar, Carol. Alguns indicadores, né? A gente teve 97% dos pacientes atendidos, a gente tem um processo de pós-consulta. Então, todo paciente, quando ele recebe alta, até porque a gente está criando aprendizado com o projeto, então a gente tem uma equipe de pessoas que liga e colhe como foi a experiência do paciente. Para a grande maioria deles é uma experiência nova, né? 97% dos pacientes tiveram seu problema resolvido sem precisar sair de casa, tá? Sem precisar procurar uma unidade de saúde e passar por um atendimento médico presencial.
alguns, né, 3%, principalmente casos de Covid, mas eu trabalho no SAMU, eu contei pouco da minha experiência, né, anterior. A gente pegou arritmia, a gente pegou uma série de dados aí, de diagnósticos que precisou sim encaminhar, mas isso representa só 3% dos atendimentos. Para quem não sabe o que é NPS, essa nota aí 95,8 é aquela nota que diz assim, qual é a chance de você indicar esse atendimento para alguém da sua família ou um amigo. A gente tem hoje uma nota de 95,8, tá? E mais de 90% dos pacientes falam que seriam atendidos de novo pela telemedicina. Mais de 13% aí dos pacientes tiveram contato com alguém com Covid, então 30% da nossa demanda é Covid, tá? Então, ainda é o principal, ainda o projeto está muito conectado, mas a gente já está olhando para um horizonte de ter uma porta de acesso qualificada e integrada ao SUS, né? A gente, então, o dado atualizado, a gente tem mais de 7 mil atendimentos já realizados. Pode passar, Carol? E para onde a gente está olhando, né? Eu acho que é muito importante dizer assim, o profissional que trabalha com a gente, ele vem por um convite de atuar voluntariamente, mas a gente entendeu que para o projeto crescer, a partir de 2 horas dedicadas por semana, ele passa a ser remunerado, e a gente está hoje com mais de 100 profissionais já atuando no projeto, tá? A gente está fazendo cerca de 150 atendimentos por dia. Então, a gente está organizando essa jornada do voluntário para que ele tenha realmente uma experiência bacana, saiba que ele está aprendendo a telesaúde ao mesmo tempo que ele está impactando gente que precisa. A gente está ampliando o território, então ganhando escala mesmo no projeto. Hoje eu estou chegando do Rio agora, a gente assinou, depois de 30 dias de um projeto piloto, uma parceria com a Fiocruz, e isso vai expandir para uma área para perto de 1 milhão de pessoas cobertas. A gente está fazendo parceria com as universidades, né? A Unifesp foi a primeira e super pioneira no projeto que vocês vão conhecer daqui a pouco, com a Carol, doutora Célia, e a Unicamp também. Agora a gente está fazendo o projeto de extensão. A gente entende que o melhor jeito de ganhar escala nesse projeto são as parcerias com universidades, porque nas universidades está o recurso mais importante e praticamente menos de 5% das universidades hoje têm um programa de ensino em saúde, em telesaúde. Então, a gente consegue, ao mesmo tempo, entregar algo de valor para a comunidade e ensinar na prática a telemedicina, tá? E como a gente replica o modelo. Então, a ideia é, aos poucos, a gente quer chegar a 500 atendimentos por dia e aí a gente quer criar novas unidades, Brasil afora, aí, cuidando e fazendo esse novo normal acontecer. Tá? Então, esse novo normal que a gente fala é a medicina 4.0, essa medicina conectada, é um projeto que acontece mais com um modelo mais de plataforma, mais linear. A gente entende que esse modelo de atuação precisa crescer e ele não vai substituir o atendimento presencial, nunca. Ele é uma nova engrenagem em um sistema que já funcionava e que a gente quer que funcione melhor, né? Acho que o SAS tem uma visão... somos apaixonados pelo SUS, sabemos a importância do SUS, ainda mais num momento como esse, e o nosso grande desejo é fazer com que o atendimento presencial fique para quem precisa e aquele que a gente consegue resolver com uma boa anamnese, com uma propedêutica adequada. A gente está lançando agora uma cabine que a gente consegue, inclusive, obter traçado de eletrocardiograma, sinais vitais. Então, quando a gente consegue resolver no digital, a gente vai resolver no digital. Eu vou passar um vídeo para terminar a minha parte, então a Carol vai colocar. Eu quero que esse vídeo seja também um convite para que muitos de vocês que estão aqui assistindo conheçam o trabalho que o SAS está fazendo e se tornem parceiros também. Acho que está sem som para mim. Está sem som, está sem som. Imagina o novo normal. A gente alguma vez foi normal? Como organização do terceiro setor, o SAS Brasil sempre lutou para que a sociedade fosse um espaço mais justo. Temos a missão de levar acesso à saúde especializada com alegria para quem não tem. Desde 2013, viajamos até as regiões mais remotas do Brasil, fazendo a diferença na vida de muita gente.
Mas nunca fizemos isso no modelo assistencialista, levando o básico. Atuamos com profissionais de tecnologias de ponta. Fomos pioneiros no uso da telemedicina para a triagem de pacientes com câncer no ano de 2019. A tecnologia e a inovação podem e devem fazer parte do terceiro setor. Temos orgulho de ser uma organização pioneira no combate à Covid. Em 10 dias, estruturamos uma plataforma para atendimento médico e psicológico online e gratuito para pessoas que vivem em comunidades vulneráveis. Estamos no Jardim Colombo, Fundação Casa, Complexo do Alemão. Fizemos mais de 3.000 atendimentos em 60 dias de projeto. Mais de 7.000 pessoas diretamente impactadas, tocadas por uma equipe de mais de 50 profissionais de saúde e mais de 80 voluntários no agendamento das consultas. Tudo isso graças ao propósito na veia e à inovação como ferramenta. Se queremos construir uma sociedade normal, precisamos juntar forças. Se engaje socialmente. Entregue o melhor para quem mais precisa. Faça isso muito menos por caridade e muito mais para construir o novo normal que não aceita tanta desigualdade. O SOS Brasil está construindo essa história. Faça parte disso com a gente. Muito bom, gente. Obrigada. Eu vou passar a palavra para Carol agora e a gente depois, no final, responde perguntas aí que tiverem. Muito obrigada. Obrigada, Adri, pela palavra. Obrigada a todos pela atenção. Bom, e é nesse contexto, então, que nós entramos no projeto de telesaúde no ambulatório de baixa visão infantil da Escola Paulista de Medicina, né? Nosso ambulatório de estimulação visual precoce. E é um pouquinho dessa experiência que nós vamos falar a partir de agora e compartilhar com vocês. Bom, tudo começa, né, a implementação a partir da formalização da parceria do Departamento de Oftalmologia através do Dr. Mauro Campos, que imediatamente aceitou essa iniciativa, a doutora Célia, e a elaboração de um plano de ação para que a gente pudesse realmente executar aí esse projeto. Nós iniciamos com a revisão dos prontuários dos pacientes que foram diretamente impactados pela circunstância da Covid, como a doutora Célia mencionou mais cedo, e nós fizemos um trabalho de categorização desses pacientes, entendemos quais eram as necessidades de cada um deles, quem precisava vir presencialmente imediatamente, então aquelas crianças que estavam com refração a mais... E aí, Li, como foi seu dia hoje, meu amor? Conta pra mim. Fabinho... e essas crianças que tinham a necessidade de comparecer presencialmente e também aquelas que teriam benefício de vir, de ser inicialmente atendidas pelo vídeo, porque tinham receitas de óculos em dia, tinham consultas agendadas inicialmente para rever algum exame ou para checar a adaptação aos óculos, ou até os casos novos, que normalmente são consultas mais demoradas, que exigem mais dados, né? E aí, a partir desse momento de organização da demanda que nós tínhamos, nós iniciamos, então, a convocação desses atendimentos. Foi necessário determinar um protocolo de atendimento, que eu vou explicar mais detalhadamente para vocês adiante, e a elaboração de um material de orientação, que tem por finalidade tanto orientar os pais, né, e os responsáveis dessas crianças que seriam atendidas, uma vez que esse tipo de atendimento também é novidade para muitos, né, dos nossos pacientes e a telemedicina tem uma característica muito importante, que é justamente a educação, a coparticipação de quem está ali do outro lado, então orientá-los a respeito de quais são as informações que são importantes para a gente, né, para que a gente possa fazer o atendimento é essencial, eu acredito que seja realmente o ponto fundamental do sucesso dessa implementação e, claro, a orientação da nossa equipe. Nós iniciamos com a capacitação dos profissionais para uso da plataforma digital, né, do CIAS, que é a plataforma do SAS, de teleatendimento e prontuário médico. Tudo que nós elaboramos dentro do CIAS, a gente também preenche o PEP, que é o sistema de prontuário digital da universidade, né, da Escola Paulista de Medicina, e nós definimos o atendimento multiprofissional. Já faz parte do nosso ambulatório essa característica de um atendimento interdisciplinar,
E a gente quis fortalecer isso até porque a ferramenta digital, ela facilita muito, na verdade, essa comunicação multiprofissional. Então, nós temos esse modelo de atendimento de oftalmologistas, com terapeutas e psicólogos, e quase sempre a gente atende realmente junto. Aqui algumas fotos da nossa rotina, né? A tela do computador, a ferramenta aqui, não sei se vocês conseguem ver a minha seta, a ferramenta digital é muito interessante porque ela permite que até 3 profissionais estejam em conjunto na consulta, além do paciente, né? A gente geralmente faz esse atendimento em equipe interdisciplinar, e aqui mostrando a equipe que se prepara antes, analisa o caso antes, conhece a história do paciente, prepara o material para que a gente possa fazer o atendimento, o material que a equipe de terapeuta desenvolveu e validou a respeito da avaliação funcional dos pacientes. A gente está também com essa preocupação de validar para esse modelo digital. E aqui um close da tela, né, do que nós geralmente vemos no nosso atendimento. E aqui um videozinho bem simples, só para mostrar como que é mais ou menos essa nossa dinâmica, a nossa rotina atual aí de atendimento. Em relação ao protocolo, então, houve a necessidade da gente definir exatamente o que nós conseguíamos ver, né? No início foi até foi bem gostoso esse processo, sim, o olhar da doutora Célia com muita experiência, né, de ver que a gente realmente precisava entender o que nós tínhamos de informação possíveis de serem retiradas ali naquele modelo digital. Então, a gente definiu 3 momentos para o atendimento, né? A gente tem uma etapa de pré-consulta, uma de consulta e uma de pós-consulta, que eu vou explicar para vocês mais em detalhes. Na pré-consulta, então, depois daquele momento de organização das agendas, a gente faz o contato com os pacientes e apresenta esse modelo de atendimento, convida para que eles participem do teleatendimento. A gente confere se o paciente tem acesso ou não à internet, né, como que funciona essa dinâmica. Felizmente, a maior parte dos pacientes tem acesso, apesar da característica, né, socioeconômica aí bastante comprometida, mas internet e os dados do IBGE recentes mostram isso. Pelo menos o WhatsApp, a grande maioria tem acesso, né? Então, a gente faz esse convite inicialmente. A gente usa a estrutura do SAS para fazer o cadastro e o teste da chamada. Então, todo paciente, antes do teleatendimento, é submetido a uma simulação para entender exatamente como funciona esse fluxo, como que ele aperta o botão, como é que libera a câmera, tudo isso é ensinado para o paciente previamente. Ele recebe orientações em texto, em vídeo, em ligação. A gente tem uma preocupação de checar se realmente ele compreendeu a orientação, né? Uma vez que a comunicação só acontece quando de fato a outra ponta compreende, então essa etapa é muito importante. E a gente solicita aí, ainda nessa etapa de pré-atendimento, fotos e vídeos do paciente para que a gente complemente a avaliação oftalmológica. Então, aqui a tela do nosso cadastro, né, do protocolo, do CIAS, né, que é o nosso sistema, com dados sociodemográficos. Então, a gente tem dados pessoais de nome, gênero, cor da pele, CPF, que é um dado extremamente importante para o nosso sistema, renda familiar, telefone, CEP, e a gente aqui tem oportunidade de usar dados de geolocalização para compreender melhor a nossa população, né, e até a área de atuação do setor da baixa visão, mas também do SAS como um todo, e algumas características de moradia. Aqui o material que nós enviamos para o paciente, então a gente tem um documento em PDF que vai pelo WhatsApp mesmo, para ser realmente fácil, para que eles acessem. Ainda assim, a gente reforça tudo verbalmente, né? E a gente tem alguns vídeos disponíveis no YouTube, e a gente manda o link para o paciente para que eles acessem antes da consulta. Vou mostrar para vocês aqui a orientação de uma das etapas do atendimento, né? Então, esse é o que o paciente vê no vídeo, tem toda uma explicação verbal também, junto com o vídeo, mas mostrando quais são os movimentos que a gente espera que a família, que o responsável ali faça com o paciente no momento da consulta.
E aí, finalmente, nós agendamos esse horário, né, e combinamos com ele em que momento nós vamos enviar o link da consulta. E nós temos 2 momentos dentro dessa consulta, né, a avaliação oftalmológica e a avaliação funcional da visão. É claro que essas 2 avaliações, elas acontecem simultaneamente, porque até foi uma estratégia para que a criança não cansasse, né, para que fosse um atendimento mais dinâmico e mais resolutivo. Na avaliação oftalmológica, a gente tem foco especialmente para a ectoscopia. A gente sabe que tem uma limitação grande, porque o exame oftalmológico ele é muito dependente de um exame presencial, mas as imagens, elas acrescentam muito já na nossa avaliação, né? E esse público, em especial da baixa visão, são crianças que têm malformações oculares, têm alterações palpebrais, opacidade de meios, e tudo isso é possível ser visto previamente com uma boa foto, e a gente orienta bem a família como fazer essa boa foto. Além disso, a gente tem uma ideia de como funciona a motilidade ocular, então, se eventualmente a criança tem um desvio ocular ou não, e por isso a gente pede que essa foto seja feita bem de frente com flash, né? E, além disso, a gente pede o vídeo justamente para ver se a criança tem algum tipo de nistagmo, se tem alguma posição de cabeça, se faz alguma outra alteração que seja visível aí previamente. A gente escolheu fazer isso através de fotos e vídeos, porque às vezes o celular, né, não tem uma configuração muito boa para o vídeo e a gente precisava de uma imagem realmente de qualidade para ter todas essas informações, né? Então isso entrou no protocolo de pré-consulta. Mas ainda assim, durante o teleatendimento, a gente tem informações muito preciosas que eu vou mostrar para vocês um pouco mais adiante. E o protocolo da avaliação funcional, né, adaptado para o teleatendimento, ele tem por objetivo também entender como essa criança usa, né, aquela visão, e a gente dividiu esse momento em 2, né, câmera perto e câmera longe, porque quando o paciente tem ali aquele momento que eu mostrei anteriormente para vocês, com a câmera no modo selfie, olhando para a tela e a equipe de teleatendimento apresentando o estímulo, a gente está olhando para o segmento, para a fixação, preferência de fixação e o comportamento visual dessa forma. E no momento que a gente pede para o paciente virar a câmera e colocar na câmera posterior do celular, né, na parte de trás, a gente observa como que a criança interage com o meio, com os brinquedos, com os objetos, com a própria família. Então, aqui alguns exemplos para vocês, né, de uma dessas etapas de atendimento para longe. A mãe colocando a criança aqui foi muito legal, porque ela fez exatamente igual ao nosso vídeo de orientação. Ela preparou toda a cena de acordo com o que ela viu no vídeo, e aí a gente vê o bebê tendo essa mobilização, né, procurando o objeto ali de estímulo, e mostrando aqui um pouco da interação. E a outra coisa legal é que a plataforma permite que a gente, ao mesmo tempo, consiga ver, né, a imagem e acompanhar a consulta que está acontecendo com o vídeo, e assim também preencher o prontuário, que facilita muito para a gente, assim, a dinâmica, e para realmente não esquecer nenhuma etapa da avaliação. Mais um exemplo aqui, muito legal, essa criança... também faz parte do nosso protocolo solicitar que eles, além de alguns brinquedos, tenham livros, né? E aqui é muito interessante que essa criança é uma criança com retinoblastoma, olho único, já em tratamento com a gente há algum tempo, ela reconhecia facilmente aqueles objetos que eram familiares para ela. Mas quando a gente solicitava que ela olhasse detalhes no livro, ela fazia um comportamento muito interessante de se aproximar realmente para procurar um detalhe que era novo, né? Algo que não era assim tão familiar para ela no dia a dia. E aí, essa informação muito importante para que a gente faça realmente uma orientação para o familiar a respeito de como fazer, né, essa estimulação, como exercitar essas características da criança. E aqui um último exemplo, né, dessa avaliação, então, aqui com brinquedos de encaixar. Quando a criança não tem um brinquedo, a gente orienta aqui use pote, Tupperware com tampa, caneca com colher, coisas que realmente são do dia a dia. Essa criança, felizmente, tinha aqui um brinquedo para fazer isso. E nesse momento, além da gente ter uma percepção de como ela usa a profundidade, né, como ela interage nesse aspecto, a percepção de tamanho e
funcionalidade das coisas, né? Que podem ser brinquedos ou outros objetos do dia a dia. E aqui, finalmente, a etapa de pós-consulta é um momento em que a equipe se reúne, discute o caso de maneira interdisciplinar, com o olhar das terapeutas e da oftalmologia, propõe as intervenções. Geralmente, a gente agenda o retorno. Aqui tem um exemplo aqui da ficha que a gente encaminha através da MEMED, que a Adri citou, um parceiro muito importante, né, para prescrições digitais. Então, a gente formalizou um tipo de orientação. A gente agenda o retorno presencial da criança e aí a gente consegue ter uma organização de quem precisa ser mais ou menos urgente, né, em relação ao atendimento presencial, até porque a gente voltou ao atendimento, mas não no ritmo normal, né, a gente tem uma limitação importante ainda de espaço e por isso a gente não pode voltar com o número normal de atendimentos, então é muito importante ter essa avaliação prévia pensando nisso, e as orientações terapêuticas que é muito rico no sentido de que a gente realmente pode estar presente ali com a família, apesar das circunstâncias dessa pandemia, né? E aí, olhando um pouco para todos os dados que nós estamos produzindo, realmente nós temos uma preocupação imensa, não apenas de permitir o acesso, de permitir uma alternativa de atendimento, de dar um pouco de atenção e acolhimento para tantas famílias que estavam realmente, como a doutora Célia falou, muito desamparadas, né, sem orientação nesse momento, mas a gente também está olhando com muito carinho o impacto que nós produzimos, né? Então, em relação à resolutividade, se a motivação inicial da consulta foi ou não atendida, se a teleconsulta evitou faltas, como é que isso impactou, né, o nosso ambulatório. Em relação à satisfação, nós medimos o nosso NPS e é uma surpresa muito incrível nós termos um NPS tão alto. Eu acho incrível, não apenas porque é um indicador muito importante, mas porque apesar de uma dificuldade, né, de um pré-conceito a respeito do acesso digital de uma comunidade que é desassistida, eles estão vendo com muito bons olhos isso tudo que nós estamos fazendo. Então, isso é muito significativo, isso incentiva muito que a gente continue. Nós também estamos avaliando a qualidade de vida, né? Em relação a custos, o quanto impacta na renda familiar dos pacientes e quanto impacta no tempo, porque de fato otimiza muito o tempo do ambulatório, otimiza o tempo do paciente que não precisa fazer grandes deslocamentos às vezes, ou então quando faz esse deslocamento, ele é otimizado, né? A gente percebeu também que no ambulatório, uma vez que a gente faz o caso novo previamente, que é uma consulta mais demorada, que a gente precisa de uma investigação aí mais longa, a gente também consegue otimizar quando o paciente vai presencialmente para o exame de refração, por exemplo, a gente vai muito mais direcionado, né? Quanto que nós economizamos para o SUS, então isso é um olhar, inclusive, para o SAS como um todo, né? Como que a gente impacta em relação ao investimento que o SUS faz em saúde e a nossa produtividade, números de consultas por mês, taxas de absenteísmo. Isso falando dos dados tangíveis, mas eu gosto muito de falar que nós temos dados intangíveis que são igualmente importantes. Eu acho que estar presente e ser o acesso, ser uma oportunidade para o paciente ter contato com a saúde, isso a gente não consegue muitas vezes medir, quantificar, mas a gente tem retornos incríveis. Essa semana a gente teve um retorno do tipo ter o paciente saber que ele está sendo ouvido. Então, uma mãe que tinha uma consulta presencial agendada nos procurou para informar que o filho estava gripado, com febre. Então, nós pudemos reagendar essa criança e mesmo assim ocupar essa vaga com uma outra criança e ser, não perder, digamos assim, né, esse espaço de atendimento dessa mão de obra especializada que as crianças têm muita dificuldade de acesso ainda, né? Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada a todos pela atenção. Eu queria agradecer imensamente a doutora Célia, doutor Mauro, também doutor Flávio Irai e doutora Carolina Grastelli, que nos orientam, nos incentivam aqui a desenvolver tudo isso. Toda a equipe da IVP, André, a Aline, a Márcia, a Monique, todos os fellows, residentes e principalmente aos nossos pacientes pela oportunidade. Muito obrigada. Excelente, Carol. Gente, estamos encantados com o projeto, né, Eveline? Encantador, esse projeto é apaixonante.
Parabéns aí vocês três que nos deram uma informação tão importante da grandiosidade desse projeto. Existem algumas perguntas aí, eu vou passar para a Eveline para ela ir compartilhando com vocês o que é a curiosidade de todos nós. Certo, doutora Eliana, eu gostaria de também dar meus parabéns, né? Um projeto sensacional e visionário, né? Realmente, assim, sem palavras. Acho que está todo mundo muito emocionado, muito, muito bonito e, mais uma vez, parabéns. Então, assim, gente, o que a gente tem aqui no chat é muitos elogios mesmo a vocês e se querendo realmente saber um pouco mais como é feita essa avaliação visual, como vocês fazem, né, nesse projeto, e um pouco mais de detalhamento sobre o protocolo que vocês estão utilizando nessa parte de atendimento de baixa visão. Posso falar, Carolzinha? Bom, inicialmente é muito difícil, né, a gente avaliar. Já é difícil a gente avaliar crianças que enxergam bem, que não têm baixa visão. Então, crianças que têm baixa visão e bebês, crianças muito pequenas, torna-se mais difícil. Então, o que a gente avalia, primeiro surgiu a ideia de fazer mais para aqueles casos que a gente tinha que realmente ver se os exames, etc. Mas aí a gente falou, não, vamos já aproveitar e ver como é que essa criança está, como é o contato visual dela, como ela está fixando, se a gente, como a gente falou, a gente orienta fazer um vídeo, posicionar o celular, né, de frente, né, para a gente ver se a criança já tem estrabismo, como é que ela está, a fixação binocular dela, qual o olho que ela está usando, se ela tem uma ambliopia superposta, ela estava fazendo o tratamento com tampão, a gente quer ver se ela continua fixando com o olho, a gente pede também para a mãe ocluir, né, com a mão sem encostar e ver como está a reação dessa criança. Então, aquelas informações importantes, né, que a gente pode observar numa ectoscopia e num exame de motilidade mais grosseiro, com uma lanterna ou com um objeto que é oferecido para essa criança. Então, assim, a gente ainda não tem aquela excelência, né, de avaliação que a gente está buscando. Mas eu acredito que, assim, com o tempo, a gente vai estar aperfeiçoando isso, porque a gente também precisa que os pais façam o que a gente quer, né? Aquela observação que a gente faz da criança e que os pais façam como a gente quer para tentar obter essas informações. A criança está fixando, coordenação olho-mão, tem reação à oclusão de um olho, como ela faz, ela fixa, essa fixação é fugaz, ela sustenta a fixação, é uma fixação de boa qualidade, ela consegue manter e fazer o segmento, então é isso que a gente quer ver. Então é importante que aquela avaliação, quando você fala em avaliação de função visual, é mais difícil, né? Porque aí implica a gente querer medir, né, a acuidade, a gente querer ver a visão de cores, uma série de outras coisas que envolvem, né, a função visual. Com relação a cores, a gente até consegue naquelas que já estão numa idade que informam, né? Então a gente já pediu para os pais deixarem alguns brinquedos coloridos e a gente, na hora, a gente fala, olha, vamos fazer isso, tal. E aí a gente vê que muitas crianças que já têm essa parte mais cognitiva já mais desenvolvida, a gente vê como é que ela faz. Encaixe, né? Então, como eu falo, coordenação olho-mão objeto, explora. Então, tudo que infere como ela está vendo, tá? Também, em relação a contraste, então é sempre grosseiro, né? Então, são objetos, pisos, né? Então, como a gente vê como está a orientação e mobilidade dessa criança com baixa visão. E a gente, interessante, né? A gente pede para
aquelas que já deambulam, que tem, a gente fala, olha, agora vamos fazer ela andar de um ambiente para o outro, né? Então a gente viu a criança indo atrás do cachorro, né? A gente viu o irmãozinho também lá interagindo. Então a gente vê como a criança vai até o irmãozinho, etc. E a gente, no dia a dia, no ambiente dela, a gente consegue, por situações, né, que a mãe não estava preparada, mas que a gente consegue obter informações importantes. Lógico, o presencial é fundamental, né? Mas, assim, ajuda muito nessa hora. E também o que a gente percebeu é aquilo. A gente consegue, como a Carol falou, o nível de absenteísmo, né, a gente tem diminuído com isso. E a gente tem conseguido prever isso, né? Então, os pais já, olha, não vai dar para ir. Então, a gente já tornou um pouquinho mais eficiente, né, esse serviço. Muitas vezes a gente chegava lá para atender 10 e vinham 2, né, e a gente não sabe os motivos. Então, agora a gente consegue prever isso. Então, assim, também esse nível nessa área de faltas, né, de absenteísmo, a gente conseguiu também tornar mais eficiente. Mas com relação à visão, a funcionalidade visual, então é mais fácil, né? Então a criança, como ela usa a visão para brincar, para interagir, para correr, né? Então isso é muito, assim, informações valiosas são obtidas aí para a gente ver como ela está se desenvolvendo. Protocolo, a gente montou tudo isso nesse tempo, né? Então, assim, não é um protocolo totalmente fechado, ele requer muitos aperfeiçoamentos. A gente vai assim, nossa, isso faltou. Olha, no começo, a gente ficava lá, e agora? O que mais falta para a gente ver? Então, isso não pode acontecer. Então, a gente falou, vamos fazer uma sistematização para que tudo, e assim também, né, atender em conjunto, por quê? Porque tem alguém de apoio. Olha, está faltando ver isso, está faltando ver aquilo. Então, a gente vai ticando, praticamente, o que a gente quer. E como uma criança, lógico, tem um problema diferente do outro, então a gente reúne antes, vê o que essa criança tem, faz um checklist, né? A gente já, olha, tem que ver isso, a criança tinha que fazer exame, Então, a gente já vai sabendo o caso da criança. E no final também a gente dá as orientações, e essas orientações também vão por WhatsApp para os pais, os responsáveis, né? Então, assim, tudo ainda está em construção, né? Então, mas assim, aí falar assim, olha, já está disponível, né? Então é uma coisa que ainda, assim, é bem-vindo, assim, quem tiver mais experiências, né? Então a gente está construindo isso, e aí a doutora Carolzinha está montando isso como um trabalho de tese, né? De doutorado como uma implementação de um serviço de telemedicina, né? Em crianças com deficiência visual, né? Excelente, Celinha. Eu até queria fazer um comentário. Aqui na Fundação Antiventura, o Centro de Reabilitação Menina dos Olhos, a gente, nessa pandemia, implementou um projeto de telemedicina em reabilitação, e com o apoio da Secretaria de Saúde. Eu, inclusive, cheguei a fazer teleconsultas em oftalmologia. A experiência é muito rica, é por isso que eu fiz esse comentário, a riqueza da importância. Eu parabenizo a apresentação de vocês três. Carol, chega a brilhar os olhos, porque realmente ela está apaixonada pelo projeto, porque realmente o projeto é apaixonante, além de ser inovador, como todo mundo está falando aí, concordo 100%. Mas uma das coisas que nós tivemos desafio aqui, essa foi a minha pergunta para vocês, foi em relação à parte técnica. Às vezes o celular das mães, elas tinham dificuldade de comunicação, muitas vezes, por exemplo, eu não sei a cada quanto tempo vocês marcam a consulta, mas na consulta de oftalmologia que a Secretaria de Saúde marcava para a gente ter disponível 40 minutos, pelo menos uns 10, 20 minutos tecnicamente para dar orientações à família, tentar entrar e tudo, e depois os 20 minutos da consulta per si. Mas, tecnicamente, vários celulares nós tivemos problema. Vocês não estão tendo esses problemas de comunicação aí? Com certeza. Carolzinha pode responder, né, Carol?
Com certeza, doutora Eliana. Assim, realmente temos, né? Por isso que a gente implementou essa etapa prévia de teste de chamada. Então, o paciente tem a oportunidade de experimentar como vai ser. A gente manda o link, explica direitinho como é que vai ser o ver na tela. Aí a gente pede para ele procurar um lugar que tenha mais iluminação. A gente foi aprendendo isso com o tempo também. À medida que a gente foi fazendo os atendimentos, a gente foi sentindo maior ou menor necessidade de passar orientação. Então, tudo isso a gente orienta nesse momento de teste de chamada, mas ainda assim, às vezes a gente tem problemas, né? Alguns pacientes não têm nem acesso a dado no celular, eles têm aquele tipo de pacote de celular que só tem acesso ao WhatsApp. Então, nesses casos que daí, ainda que a plataforma do CIAS seja quase, não consome quase nada de dados de celular, ainda assim, alguns não têm nem isso. Então, a gente acaba usando o WhatsApp com a chamada de vídeo do CIAS ligada para proteger e orientando o paciente em relação às questões de segurança, né? Então, a gente grava a chamada no CIAS, mas faz pelo WhatsApp. Essas são as exceções. A gente faz um esforço grande para orientá-los a usar a nossa ferramenta antes e otimizar o nosso tempo. Por isso que é tão importante essa etapa do pré. Eu diria que é realmente o que garante o sucesso, porque é fundamental a gente ter ali o teste da chamada realizado, a essa simulação prévia, porque senão realmente a gente tem muito problema. Que ótima sugestão, excelente sugestão. Nós aqui não tivemos essa iniciativa de ter essa consulta prévia técnica. Essa consulta prévia técnica é feita por que tipo de profissional que vocês têm? É a equipe administrativa, é a equipe de TI? É a nossa equipe que faz um mix, assim. A gente entendeu que era necessário também a equipe da oftalmologia passar algumas orientações, porque entende o que vai querer na informação, mas a gente também tem suporte da equipe do SAS, de voluntários, e é uma equipe que é de voluntários e, portanto, ela é feita de um monte de profissionais bem intencionados e com uma capacidade de acolhimento imensa, que eu acho que isso é o mais importante, assim, porque exige um pouco de paciência mesmo, é um público que muitas vezes não está familiarizado com o universo digital. Então, a gente também tem suporte deles para fazer o teste de chamada. O teste de chamada é feito não apenas para a EVP, a gente faz esse teste para todas as consultas do SAS, né? A gente entendeu isso logo no começo, que seria necessário para otimizar a consulta do profissional da saúde. Então, a gente implementou isso desde o começo. Mas as orientações técnicas... Coisa, né, Carolzinha? Complementando o que você está falando, Carol, que assim, praticamente todos os estudos que falam da adoção, do engajamento das pessoas na telemedicina propõem isso. Então, é como qualquer primeira vez com tecnologia, se você pega o paciente, faz fora do ambiente que ele está tenso, que ele tem que entrar, a gente faz isso com o médico também. A gente faz o médico também simular um atendimento antes, porque não é um bom momento de aprender ali na hora da consulta. Então, esse teste de vídeo faz toda a diferença, ainda mais quando, né, envolve uma criança, que você tem que preparar o ambiente, e eu acho que é um dos grandes diferenciais com a população mais carente. Excelente. Inclusive, tem uma pergunta aqui da Márcia Tabuzi, que ela está fazendo, dizendo assim, que avaliar uma criança no seu próprio meio é muito bom. E a pergunta é para a Celinha e Carol, e claro, para você também, Adriana, se essa avaliação somente é feita nos pacientes que já passaram por uma avaliação presencial, e será que eles já têm refração? Vocês têm que ter uma avaliação presencial completa ou pode ser casos novos? Essa é uma pergunta muito importante. Posso... os casos novos, isso também é outra coisa. A gente está tornando mais eficiente o atendimento de casos novos. Então, os casos novos, a gente passa, já pega o telefone, já passo para as meninas vão entrando em contato, já tira a história, já pega, olha, você vai ter que pegar os exames, da criança, né? O que ela tem de outras áreas, pediatra, neuro, etc. E aí, nessa consulta nova, já todos aqueles dados que a Carol colocou, a gente preenche, então torna mais fácil o presencial. Então, quando a criança vem para o presencial, que a gente vai ter que ver exatamente como fixa, enxerga, não enxerga, refração, utilidade com excelência. Então, essa criança
aquele tempo de história todo já foi. Então ela já vem para exame, né? Já põe para dilatar, já assim, faz todo o exame antes de dilatar, dilata, né? Então torna mais eficiente. Agora, só para completar a pergunta anterior, por que a gente teve que desenvolver esse material de orientação aos pais no que a gente... exatamente isso, né? A gente viu que eles não têm... Você não pode fazer uma consulta dessa sem você ter falado, olha, eu vou precisar que você faça isso. Eu vou precisar que você coloque o seu celular dessa forma. No começo, a gente viu mães querendo entrar na tela, né? E a criança lá de lado, né? E a gente não posiciona, mas ela tinha que entrar, ela e a criança, né? Então, você vê que tudo isso você tem que explicar. Então, você tem que mandar, você tem que mostrar, até falei para a Carol, tem que deixar aqui já um plastificado aqui também, que toda pessoa, toda criança que vem, os pais já são orientados olha, alguma vez você pode ser atendido dessa forma. Então, você lembra que tem os passos, né, que a gente vai precisar. A gente, se for atender, a gente vai também te enviar orientações, vai entrar em contato antes. Então, tudo isso agiliza e torna mais eficiente a sua avaliação naqueles 20 minutos que você vai atender. É brilhante esse protocolo que vocês fizeram e principalmente também essa pré-consulta, a orientação, esse material, né, que vocês têm um material que a família imprime, né, isso um PDF, você estava falando ali, né, no vídeo que vocês apresentaram aí. Aí uma das perguntas, vocês atendem o paciente através do sistema de saúde SUS ou o paciente ele não paga nada? Como é que é isso? Totalmente SUS, é lá no departamento de oftalmologia, né? No setor de baixa visão. Então, são pacientes SUS. Né? Deixa eu complementar. Na Unifesp, todos os pacientes SUS, o projeto do SAS Covid é mantido por empresas e pessoas físicas que fizeram doações, e agora a gente começou a parceria com a Fiocruz pelo recurso do Todos pela Saúde, que é a doação do Itaú. Então, no projeto do SAS, na história do SAS Brasil, a gente nunca recebeu repasse do SUS. A gente acredita em um modelo que a iniciativa privada pode fazer parceria e fazer diferença, e a gente acredita muito nesse potencial com as universidades, porque a universidade precisa, muitas vezes, chegar e fazer um projeto de extensão para chegar na comunidade mais vulnerável, e a gente, por outro lado, para crescer, precisa dos profissionais. Então, é uma parceria muito rica, né? Parabéns, porque, inclusive, eu estava falando com a Celinha, ela estava dizendo que vocês estão reconhecidos pela ONU, pela Financial Times, e fora outros reconhecimentos nacionais e internacionais. E aí uma pergunta aqui muito importante, doutora Simone, é sobre vocês têm experiência com aplicativos para avaliar cuidado visual, visão de cores, visão de contraste e outros, Verena Vision? Quer que eu respondo, Carol? A gente utiliza alguns aplicativos, né, assim, mas muito básicos, né? A gente desenvolveu um bem básico, com figuras simples para bebês, né? É um trabalho de iniciação científica, os alunos lá da Escola Paulista, né? Mas assim, utilizando alto contraste, utilizando o princípio, né, de resolução, né? Ou seja, tipo Teller, né, as estrias, né, e basicamente as cores primárias, né. Então, assim, coisas simples, mas a gente acabou de desenvolver agora para avaliação funcional de criança, de bebês até 1 ano e 8 meses, né. Então, tem poucos trabalhos a respeito disso, mas a gente desenvolveu agora e publicou um trabalho também utilizando, né, pelo princípio de Fantes, estímulos de alto contraste, de resolução, né? Então, as estrias, cubos, né? E para a gente avaliar a fixação, a gente avaliar segmento, a gente avaliar campo grosseiro, né, de confrontação, mas de uma forma mais sistematizada.
E a pergunta da Rosana aqui é se esses aplicativos estão disponíveis, Celinha. Tem muita coisa, né? Assim, a gente, dentro da Baixa Visão, isso não sou eu que selecionei, né? Então, a própria Galton, Luciene, nos ajudaram bastante, né? Então, tem alguns aplicativos que podem ser usados, mas, assim, é uma coisa, eu por exemplo, eu não utilizo, assim, para avaliar, não, eu não utilizo para avaliar, mas, assim, você tem algumas coisas que você pode utilizar. O que eu acho interessante, assim, mesmo com o que a gente tem validado para examinar crianças por telemedicina, então, às vezes, muitas vezes a gente põe o objeto, a gente põe o estímulo, algumas crianças têm uma boa resposta olhando o celular da mãe, né? Outras não. Então, assim, por isso que eu falei, a gente ia utilizar esses estímulos, né, padronizar, mas a gente viu que não é assim, nem sempre tem resposta. Então, assim, realmente eu não sei se vai ser uma coisa que dá para padronizar. Tá? Isso é maravilhoso, viu, Celinha? Inclusive, uma coisa que eu queria deixar o meu apelo aí para vocês, pedir para a Adriana levar diretamente à diretoria, é o apelo em relação àquele projeto de baixa visão, né, Celinha, que a gente já estava fazendo um projeto internacional de baixa visão em 8 estados do Nordeste, e esse projeto, sem dúvida alguma, iria trazer grande contribuição para a população com deficiência visual nesses estados, que já tem profissionais capacitados, oftalmologistas e terapeutas, já tem toda uma infraestrutura local, permitindo uma expansão. Então, assim, eu também queria, mais uma vez, Camila já agradeceu, mas eu quero mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, a Allergan, a Latinofarma e a Novartis, porque sem o patrocínio seria impossível. Essa parceria, ela junta mãos para que a gente possa disseminar conhecimentos. E disseminar conhecimentos e educação, ela é a maior arma transformadora da sociedade. Essa oportunidade que a gente está tendo de ter esse colóquio virtual aqui, essas palestras, essa apresentação de um projeto brilhante, e deixar os meus parabéns aí para vocês, viu, Carol, pelo seu doutorado, Celinha, essa orientadora brilhante, Adriana, por ser diretora de um projeto inovador e que traz um grande impacto para a nossa sociedade. Vou deixar a palavra final para a Eveline, para a gente poder encerrar, por causa do adiantado horário. Eu acho que a senhora já resumiu muito bem, doutora Liana. Eu também gostaria de deixar aqui meus parabéns a vocês todos por esse projeto inovador, visionário. E, assim, foi um sucesso, realmente, esse update. A gente teve uma participação muito grande, né? Eu acho que todas as perguntas foram respondidas brilhantemente. E o sucesso, ele se traduz pela vontade da gente ter mais, né? Então, eu acho que está ficando esse gostinho de quero mais, de conhecer melhor, né? E acho que da gente começar realmente a ver que a telemedicina, ela veio aí para agregar, e eu acho que podemos realmente amadurecer essa ideia em relação a esse novo passo de poder atingir essas comunidades de baixa visão. Muito obrigada, Eveline, muito obrigada, Eliana. Eu só queria, assim, eu acho que assim, o SAS, ele abre oportunidades, então ele abriu essa oportunidade para a gente, pessoalmente para mim também, como um outro lado voluntário, né, que é apaixonante trabalhar com o SAS, mas assim, assim, eles visam o bem comum e essas oportunidades são imperdíveis. Então, assim, quem tem interesse, eu acho que Adriana e Sabine são as pessoas assim que estão sempre disponíveis e podem esclarecer e ajudar, e eu acho que é uma coisa que é muito bom, é muito gostoso trabalhar com eles, e essas oportunidades são imperdíveis. Obrigada por tudo. Então, boa noite, muito obrigado a todos vocês e até o próximo Web Update. Um bom descanso a todos vocês.
Boa noite. Obrigada, Eliane. Um Fique com beijo Deus, grande. com saúde. Boa noite. Obrigada, Eliane. Um Fique com beijo Deus, com grande. saúde. Obrigada Se a todos. cuide, se cuide. Parabéns. Obrigada, Carolzinha. Um beijo grande.